Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te mostrar 3 divisões, que são as divisões que eu percebi ao longo dos anos em sala de aula, que eram as que causavam mais dificuldade e que levavam ao erro. São essas 3 divisões que eu vou fazer com você agora. Quais são elas, Michela? O que a gente tem? A famosa divisão que chega em um momento, tem aquele tal de não dá para dividir e agora o que eu faço? Quando eu começo aqui, tem um número que é menor do que o do que está no divisor, e aí, o que a gente faz? E a famosa divisão com número decimal. Vamos embora, então, resolver essas divisões agora. Primeiro, vamos fazer aqui, tá? 7.042 dividido por 7. Tá? Aqui, a gente já pode montar a chave aqui mesmo e vamos fazer a divisão. Comece dividindo o 7. Que número vezes 7 vai dar 7? 1. Então, 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Sobrou o resto, o que a gente faz? Desce o próximo número. Então, aqui eu tenho que descer o próximo número, que é o 0. Eu desci o próximo número, eu tenho que dividir esse número, tá? Então, eu desci o 0, eu tenho que dividir. 0 dividido por 7. Michela, como que faz divisão por 0, gente? Qual é o número vezes 7 que vai dar 0? O próprio 0. E 0 vezes 7 é 0. 0 menos 0, 0. Tem que fazer isso, Michela? Tem. Esse 0 que eu desci, ele ainda não é o resto. Depois que eu faço a subtração que ele vira resto. E por que tem que fazer a subtração para virar resto? Porque é depois que a gente tem o resto que eu posso sim descer o próximo número. Tá? Então, eu vou dividindo. Quando tem o resto, eu desço o próximo número. Então, fiz a subtração, tem o resto, vou descer o próximo número, que é o 4. Agora, vamos lá. Desci o 4, eu tenho que dividir. Para eu descer o próximo número, eu tenho que ter resto de novo para conseguir descer. Então, vamos lá. Qual é o número vezes 7 que chega mais próximo de 4? Ah, Michela, não tem como. Esse número não dá para dividir. E sim, ele dá para dividir. Se você faz 7 vezes 1 é 7, vai passar. Se passa, pega o número anterior. 7 vezes 0. 0 vezes 7, 0. Então, eu vou fazer 4 menos 0, que é 4. Olha agora. Eu fiz a subtração, tenho o meu resto e é agora que eu posso descer o último número aqui. Sem ter a subtração, sem ter o resto, a gente não desce o número. Então, agora eu vou descer o último número, que é o 2. Qual é o número vezes 7 que dá 42? 6. 6 vezes 7, 42. 42 menos 42, 0. Michela, eu tenho que ir fazendo as subtrações? Sim. Notem que a cada número que tem aqui, ó, no meu quociente como resposta, corresponde a uma subtração. Significa que eu fiz todas essas divisões. Ó, a primeira tá aqui, ó. Quando eu dividi por 0, tá aqui a minha outra subtração. Quando eu dividi pelo outro 0, tá aqui. E quando eu fiz a divisão por 6, tá aqui. Então, para cada número que tem aqui no quociente, eu tenho que fazer a divisão correspondente, tá bom? E não desce 2 números de uma vez só. Desce um número, divide ele. Então, essa aqui é a primeira questão, a primeira divisão, e eu posso afirmar que é a que mais causa um erro. Certeza absoluta que é essa questão do não dá para dividir. Quando, na verdade, dá sim para dividir, tá bom? Segunda divisão, 1 dividido por 80. Deixa eu separar aqui. 1 dividido por 80. Vamos lá. Já vou montar aqui, colocar a minha chave. E aí você já para e pensa, ah, não dá para dividir 1 por 80 porque ele é menor. Mas dá sim para dividir. Acabei de te contar que eu posso dividir por 0, porque 80 vezes 1 vai dar 80, vai passar. Então, eu vou fazer 80 vezes 0. Então, não tem que lá no número não dá para dividir, o que eu faço? Eu sei que tem aquela regrinha, quando o número é menor, acrescenta 0 e 0, no quociente. Tá bom. E se você esquecer a regrinha? Mais uma regrinha, né, de
tantas que a gente vê por aí na divisão? Você não sabe como fazer. Mas quando você aprende que todo número dá para dividir, que a tabuada começa pelo zero, você vai fazer a divisão sem pensar nesse não dá para dividir. 0 vezes 80 é 0. Então vem aqui, ó. 1 menos 0, 1. Sobrou o resto. Sobrou 1 de resto. E, Michela, faz diferença? Toda vez eu falo, e sim, esse aqui é o número que eu estava dividindo. Quando eu faço a subtração, ele é resto. A gente só desce o número quando tem o resto. Mas não tem número para descer? Aí, o que acontece? Eu preciso sinalizar de alguma forma. Eu preciso avisar que não tem mais número para descer. E é aí que entra a vírgula. A única coisa que a gente coloca aqui no consciente por conta própria é a vírgula. E ela só vem para dizer uma mensagem. Não tem mais número para descer. Acabou o que era inteiro. Então, não tem número para descer. Coloca a vírgula. Só isso. E aí, para continuar a divisão, como não tem número para descer, eu vou começar a colocar zero. 1 por 1. Aqui eu não desço um número de cada vez. Aqui eu coloco um zero de cada vez. Coloquei um zero, eu vou dividir. Qual é o número vezes 80 que chega mais próximo de 10? Isso mesmo, 80 vezes zero. Então, aqui eu vou colocar o zero. 0 vezes 80 é 0. Então, eu venho aqui, 10 menos 0 é 10. Então, a gente faz a subtração, porque agora eu tenho resto 10. Se eu tenho resto, eu posso acrescentar mais um zero e continuar a minha divisão. Coloquei um zero aqui, vou dividir. O número vezes 80, que chega mais próximo de 100, é 80 vezes 1. Porque 80 vezes 2 vai passar, né? Porque vai dar 160. 80 vezes 1 é 80. 100 menos 80 sobra 20. Se você preferir, pode fazer aqui, pegar emprestado, não tem problema nenhum. Tenho 20 de resto. Esse 20 eu não divido ele, gente, ele ainda é resto. Para dividir esse resto, eu tenho que acrescentar mais um zero. Agora eu tenho 200. Agora sim eu vou dividir. O número vezes 80, que chega mais próximo de 200, é 80 vezes 2, que é 160. Porque 80 vezes 3 vai passar da 240, né? Então, 2 vezes 80 é 160. Vamos fazer a subtração. 200 menos 160 vai dar o quê? Ó, 0 menos 0. 0 menos 6 não tem jeito, então pega emprestado. 10 menos 6 é 4 e 1 menos 1 é 0. Se você quiser, pode fazer direto. 200 menos 160 vai dar 40. Sobrou 40 de resto. Eu vou dividir o 40? Não vou dividir o 40. Ele é resto. Para dividir, coloca mais um zero. Agora eu tenho 400. Qual é o número vezes 80 que vai dar 400? Então, 5. 5 vezes 8 não é 40? Então, vezes 80 vai ser 400. 0 menos 0, 0. 400 menos 400, então, deu 0. Não preciso mais fazer nada. Cheguei no final. E olha que legal a divisão. Notem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Significa que eu tive que fazer 5 divisões. Quer ver? Aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta e quinta. Então, cada subtração que eu faço quer dizer que eu fiz uma divisão. E eu não coloquei nenhum número aqui do nada. Não coloco, não precisa. Porque todo número vai dar para dividir. 5 números aqui, incluindo o zero, viu? Tá aqui, eu fiz as divisões por zero. Então, dessa maneira, a gente não tem erro. Você vai dividir sempre que tiver um número, tá? Você descer um número, você divide. Ou acrescenta um zero e divide esse número. A única coisa que a gente coloca aqui no quociente é a vírgula. Mas a gente só coloca ela para passar aquela mensagem que eu já falei para vocês. Não tem mais número para descer. Para isso que ela serve. Certinho? Vamos agora para a última questão, que é divisão com número decimal. E aqui nessa divisão com número decimal, eu não vou começar... faltou a vírgula. Aqui nessa divisão, eu não vou começar com
Já vindo aqui e colocando a chave. Porque quando eu monto a minha chave, não vai vírgula para ela. Então, eu tenho que dar um jeito naquela vírgula antes de montar a chave. E o que a gente faz então, Michela? A gente faz o seguinte, iguala as casas decimais. Aqui, depois da vírgula, tem 2 números. Então, aqui eu preciso da vírgula e preciso de 2 números. O que a gente faz quando não tem os 2 números? Completa com 2 zeros. Depois que eu igualei, aí sim, eu venho aqui, ó, e tiro as 2 vírgulas. Quando eu tiro as vírgulas, eu vou montar a minha chave. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 75? Não. Tive que acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar 7.500. Aqui, quando eu tiro aquela vírgula, fica 006, que é a mesma coisa que 6. Porque sem a vírgula vai ficar 0 à esquerda e não conta. Então, aqui, divisão com número decimal. Na hora de montar a chave, não tem vírgula. Ah, Michela, eu poderia só ter tirado aquela vírgula ali? Não. Se fosse para fazer 75 dividido por 6, estaria 75 dividido por 6. Mas tá 0,06. Então, significa que eu tenho que organizar primeiro. E o que é organizar? Igualar as casas. Depois que eu igualei, tirei a vírgula, tá aqui a minha divisão montada, a gente vai resolver. Vou começar dividindo o 7. O número vezes 6, que chega mais próximo de 7, é 6 vezes 1, que é 6. 7 menos 6 é 1. Sobrou o resto, desce o próximo número. Vou descer o 5. O número vezes 6, que chega mais próximo de 15, é 6 vezes 2, que é 12. 15 menos 12, ó, 5 menos 2 é 3, 1 menos 1, 0. Sobrou 3 de resto. Eu não vou dividir, ó, aqui, ó, desci o 5, eu vou descer o próximo número. O resto a gente não divide, só divide depois que desce. Então, desci o 0. Tenho 30. Qual o número vezes 6 que vai dar 30? Isso mesmo, 6 vezes 5, que é 30. 30 menos 30 é igual a 0. Acabou a divisão? Não acabou. Eu ainda tenho um 0 aqui, ó, que eu preciso descer. E aí, o que a gente escuta quando tem um 0 para descer? Mais uma regrinha. Eu tenho que descer esse 0, aí a gente vê assim, ó, desceu o 0, leva ele para lá. Mas como assim vou levar um 0 para lá? Por que eu não levei o 5 quando eu desci? Na verdade, você não está levando o 0 para lá. Na verdade, você está dividindo. Não desci o 0? Tenho que dividir. Qual o número vezes 6 que vai dar 0? É o 0. 0 vezes 6 é 0. E aí, 0 menos 0. Aí sim, sobrou resto 0. Não tem mais número para descer, acabou. Como é a última subtração aqui e já deu 0, a gente nem costuma fazer. Mas aquela história de descer o leva pra lá, não funciona. Por que eu só posso levar o 0? Por que quando é outro número eu não posso levar? Então, na verdade, você não está levando, você está dividindo. Quer ver? Aqui, ó. Eu tenho, deixa eu colocar tudo na cor para ficar bem visível para vocês, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 números. Quantas divisões eu tive que fazer? Ó, dividir aqui, ó, uma subtração, tá aqui, ó, 2, 3 e 4. Então, cada número que vai pro quociente, tá aqui. Eu fiz a divisão. Eu fiz a divisão do número, por isso que ele tá lá. Não coloco nada à toa aqui, não. Todo número que vem pra cá é resultado de uma divisão. Tá aqui, fiz e mostrei pra vocês. Agora, me conta aí, por favor, deixa aí nos comentários. Qual das 3 divisões você acha que é mais difícil de fazer? Comenta aí pra mim, por favor. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu te espero aqui na próxima aula e já estava esquecendo, vocês me lembraram. Comenta aí também. Eu aprendi com amor. Te espero na próxima aula. Um beijo. Tchau! Se você quer um conteúdo exclusivo, um aulão toda semana com mais de 1 hora de vídeo sobre determinado conteúdo,
com uma lista de exercícios que você pode baixar, resolver na sua casa com gabarito e depois essas correções de todos os exercícios em forma de vídeo, te convido a conhecer os membros aqui do canal. Te espero lá, fiquem com Deus e tchau!